boa noite. Tá aceitando? Tudo certo, apesar da correria de sexta-feira, conseguimos chegar até aqui no horário combinado. Estamos aqui para a live prometida, digamos assim, em homenagem, ou para lembrar a data do Dia dos Pais. Nós trazemos o assunto que é a importância do pai, a importância da figura paterna na visão sistêmica, né? Na visão das constelações familiares, ou se dizem que constelação é um termo mais que nós usamos no Brasil, né? Sim. Mas constelações ou visão da família, onde se originou a técnica, né, o projeto o conhecimento, o estudo, depois transformado em vivências, né, da família Bert Hellinger, onde estou aqui no Espaço Devi. Recebi há pouquinho o Milton, que nos contempla sempre com seus atendimentos no Espaço Devi, mensalmente. E então hoje ele veio para nos informar, nos orientar, nos dar uma visão de como a necessidade e da importância desse paterno, né? Dessa vivência, dessa âncora paterna na nossa vida. E é uma forma que nós encontramos também de homenagear esse Dia dos Pais, pensar mais profundamente com um novo olhar, não é com um novo olhar, mas é com uma visão de aprofundar um pouquinho. Olhar para a realidade. Né? Aprofundar e olhar verdadeiramente, discorrer sobre esse papel. Então, por que no Espaço Devi nós estamos com esse tema? Uma vez que nosso foco é saúde, bem-estar, saúde, beleza e bem-estar, e eu acho que um não vive sem o outro. E saúde emocional, saúde familiar, aprender a se relacionar, se autorrelacionar e se relacionar. Tem melhor saúde que isso? Já que a Organização Mundial da Saúde, né, diz que a saúde é o bem-estar, né, em todos os âmbitos, físico, emocional, mental, espiritual. Ou também tem outro conceito da saúde que diz que estamos saudáveis no momento que nós conseguimos ter consciência de que estamos realizando, de que estamos fazendo, e de que se estamos saudáveis, nós estamos podendo ter uma visão melhor de nós mesmos, de sermos o observador. Muito feliz aí com as presenças. Nós temos a Rose Reuter, Lúcia Deves. Lúcia é a nossa terapeuta, quase uma consteladora também, terapeuta de barra de axis, de reiki, e que atua há uns 7, 8 anos já, desde o início do Espaço Devi. Muito prazer em tê-los. Duarte Alori, Leandro Hermes. Muito bem. Então, como é que estão hoje, na visão do nosso naturopata e facilitador de constelações, a questão dos pais, né? De como estão, como vai a culpa, como vai a presença, como vai a parte de assumir a paternidade, a responsabilidade, o seu lugar
como pai, porque não tem como falar em pai sem falar em filho. Sim. Né? Eu acho que é aí que está, então, o topo para começar essa abordagem, né? Bom, e tu aí com a visão sistêmica maravilhosa, porque as ordens que regem a família, que é um sistema, né? Sim, é um que é a ordem do pertencer, a ordem da hierarquia e do amor, do doar, né? E do receber. Isso mesmo. Então é sobre isso, Milton, que nós vamos discorrer nessa noite. agora nessa noite. Então eu tô querendo também, toda vez eu aprendo bastante. Já estamos com saudade dos nossos workshops presenciais. Bastante. Então, enquanto impossibilitados ainda de estarmos no presencial, nós encontramos aqui essa forma maravilhosa até para o momento, enquanto não colapsar. Agradecemos muito essa ferramenta, né? Porque essa ferramenta é o que nós temos. Eu tenho trabalhado muito nesse momento num percurso sistêmico, tudo atendimentos online, né? E procedimentos dentro da terapia de constelação também online. Então, hoje estamos aqui para decorrer esse assunto que é tão maravilhoso, o pai, né? Que normalmente dentro das famílias é o que mais rápido ou o que mais fácil a gente consegue excluir, porque ele está de fora. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a importância desse pai. Eu, como terapeuta, facilitador em constelação familiar, sou facilitador em biopsique e psicogenealogia. Então, são as minhas áreas onde eu atuo, juntamente com a minha primeira formação, que é em naturopatia e iridologia. Tá? Então, o pai, o que significa a questão paterna? Qual é a principal função do pai? Não tem como nós falarmos de pai sem a gente falar de mãe, porque não existe um pai sem uma mãe, né? O pai, ele se torna pai através de um sim, através do sim que esta mulher, né, essa mulher deu para este homem. Então, antes de eu ser pai, eu sou um filho, antes de eu ser um filho, eu sou um homem. E este homem, ele encontra uma mulher. Eu só posso ser e encontrar uma mulher, só posso ser pai, eu só posso me formar como pai e ser um pai quando eu fui filho, tá? E quando eu sou adulto, tá? Quando eu tenho um relacionamento em dois egos infantis, eu acabo não tendo totalmente uma paternidade. Eu continuo na criança, lá na criança ferida dentro dos meus pais. Então o pai é a ordem, né? O pai significa ordem. O pai significa o mundo. Então a mãe, ao dizer sim para o pai, ele coloca. Então, a primeira fase, a primeira missão de um homem, a primeira missão de um pai, né, é colocar o filho dentro da mãe. Então o pai coloca o filho dentro da mamãe e esse pai então deixa a sementinha dentro da mamãe, aonde essa criança cresce e essa mãe cuida, protege e alimenta essa criança, né? Ela dá tudo que a mãe tem, as células, todas as situações, o sangue, a nutrição. Então a mãe é nutrição, a mãe é amor, a mãe é compaixão, a mãe é unidade. A gente cresce dentro de uma unidade junto com a nossa mãe. E automaticamente esse cuidado todo vem dela. O que sobrou para o pai? O que sobra para o pai na vida? O pai sobra o mundo quando a criança nasce, quando a criança vem para fora. E mesmo ela vindo para fora, os primeiros anos de uma criança, ela fica aos cuidados de quem? Da mãe. A amamentação, ela fica na proteção. O pai vai fazer o que com uma criança? Como esse pai vai cuidar? Como esse pai vai alimentar? Como esse pai vai nutrir essa criança? O pai vai dar ali apenas aquele amor de marido, né, para com a mãe, e vai auxiliar esta mãe naquilo que ela necessita. Né? Mas a criança não necessita do pai nesse momento, nessa situação, não tem uma necessidade funcional. Mas a partir dos 2 anos e meio, a criança percebe que tem alguém ao redor, ela percebe que tem alguém fora, ela percebe que tem alguém além dessa mãe, porque enquanto isso a simbiose entre mãe e filho continua muito forte. E nessa simbiose então, ela vê o pai do lado de fora. O pai está fora, o pai é mundo. O pai apresenta para a criança o mundo, as dificuldades, as rigidez,
O pai, ele traz a autoridade, ele traz principalmente uma palavra que eu amo muito, é limite. O pai demonstra o limite. Ó, filho, até aqui você pode ir, até aqui você não pode ir. O pai tem essa força, essa autoridade, por isso que ele é muito incompreendido. Grande parte dos meus atendimentos, quando eu vou falar do pai, o paciente, o paciente em si, ele estagna. Porque muitas vezes a grande maioria não sabe a idade do pai, a grande maioria não sabe a história do pai, a grande maioria não sabe como o pai era quando criança. Ele não tem material paterno, ele só tem o materno. Porque o pai está do lado de fora, o pai é o mais fechado, o pai traz essa rigidez, traz essa autoridade, traz essa disciplina, traz esse limite. E a criança, particularmente, ela tem essa dificuldade de aceitação. Nós não queremos ser limitados, nós não queremos ser, muitas vezes, protegidos, como se diz pelo pai. Então, o que nos resta do pai é exatamente isso. A partir dos 2 anos e meio, ele vai nos trazendo todo esse limite. A principal função dele é trazer a ordem e a amplitude. A criança que não olha para o pai, ela não olha para a amplitude. Ela fica como aquele cavalo, olhando apenas para uma direção. E não tem força vital, ele não tem autoridade, ele não tem vitalidade. Quando essa criança, ela não está na força do pai, ela não pega essa presença do pai, esse olhar do pai, essa criança, normalmente em adulto, ele se torna um adulto sem força, sem poder, sem autoridade e sem rigidez. Porque se eu não tive limite, se eu não soube caminhar com o meu pai até onde eu poderia ir na vida, eu também não vou saber ensinar isso para os meus filhos. Então, quem é o melhor pai? Aquele que é o melhor filho. Então eu não posso ser pai se eu não fui um bom filho. Então o pai, ele representa as palavrinhas, eu sempre digo assim, as mágicas é a autoridade, a rigidez, o sim e não, né? A segurança. Porque quem traz segurança? Quem vai para a guerra? É o homem ou a mulher? Quem vai lutar pela família? É o homem ou a mulher? Quem vai lutar pelo país? É o homem ou a mulher? O homem tem o papel de lutar, então ele traz a segurança, ele traz a força, né? A estabilidade para dentro da sua casa. E quando falta esse processo, quando falta esta situação, automaticamente, tá? Essa família fica sem ordem. E aí quebra, como a Fátima acabou de falar, a questão da hierarquia. Não tem hierarquia, aquela casa não tem o chefe, não tem a segurança, não tem a autoridade. O pai fica omisso. E a mãe tenta muitas vezes suprir esse papel, mas ela não dá conta, porque ela é amor, ela é carinho, ela é atenção. Para a gente definir bem os papéis, eu sempre gosto de contar uma historiazinha, tá? Uma história que faz da seguinte forma: imagine um pai e uma mãe indo para um parque levar seu filho. A mãe, então, pega a bicicleta, ela pega o capacete, ela pega a tornozeleira, ela pega o protetor solar, ela pega o boné, ela pega a roupinha dele e ela ainda sai de casa segurando a bicicleta e ensinando a criança a dirigir. Ela quer ajudar a criança porque ela não quer que se suje, ela não quer que se machuque, ela quer proteger, ela quer cuidar, ela quer envolver-se na atividade. Essa é a mãe, esse é o amor de mãe, esse é o cuidado da mãe, essa é a proteção da mãe. Como é que como um pai leva uma criança? O pai já chega atrapalhado, já chega cansado às vezes do trabalho, ou já está envolvido em muitas coisas. Ele pega a bicicleta, traca a criança em cima da bicicleta e já sai gritando: e a mãe já vem trazendo protetor, a mãe já vem. E ele já está indo, já está lá na esquina e lá leva às vezes até um jornalzinho para dar uma lida, né? Aproveitar, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo, porque tudo é muito rápido. O que acontece? Ele chega no parque, ele dá uma olhada em volta e verifica o perigo, senta-se na direção do perigo e deixa a criança livre. Ela cai, ela se esfola, ela sobe na árvore, ela desce, ela pula, ela faz todo o processo. Chega em casa como? Suja, rasgada, né? Arranhada. Esse é o pai. O pai, ele tem esse processo de estar vivo, mas ele vai precisar viver todo esse processo para que ele saiba o limite. Porque a criança, ela precisa passar por certas dificuldades.
dificuldades para se tornar forte. E o pai, ele não tem essa pena. O pai, ele não tem esse carinho, essa proteção excessiva. O instinto já o natural, instinto natural. Já faz a natureza muito sábia, até na educação. Exatamente, exato. Apenas nós temos que estarmos associada ao instinto. Nos aprofundando e observando. Né? E foi a observação que Bert fez. Exato. Então, só que o que acontece? Quando eu estou ferido com meu pai ou com minha mãe, quando eu lá na adolescência ou na criança, ou muitas vezes esse pai foi violento com a mãe, né? Hoje mesmo eu fiz alguns atendimentos que foram muito difíceis dentro desse processo. O pai alcoólatra, o pai isso, o pai aquilo, o pai aquele outro, como eu sempre digo, o pai, ele sempre está fora, o pai está sempre na distância, e é mais fácil ele sair do que ele ficar. Ele tem a tendência sempre de ficar no lado de fora. Então o pai, ele tem esse processo de liberdade, progresso, a ordem. Não tem como uma criança ter sucesso sem ter não tem como ter o progresso, né? E a liberdade sem que o pai esteja mostrando até onde ele pode ir. Ele pode ir distante. E aqui entra um sentimento muito comum dos meus clientes, que é a questão, mas eu queria tanto um carro zero, mas eu queria tanto uma empresa, mas eu queria... Ou seja, a pessoa vive numa expectativa. E nessa expectativa e na imaginação, o que eu desejo, o que eu quero, é tão forte, é tão latente, mas eu nunca alcanço isso, eu nunca consigo chegar lá, eu não tenho a minha realização, ela não ocorre. A minha realidade é uma, mas a minha expectativa é outra. Eu nunca estou satisfeito na minha realidade com a minha expectativa. E no meio desse caminho, então, entre a realidade e a expectativa, tem um sentimento, frustração. Se você hoje se encontra num momento de frustração, se você se encontra num momento de sem expectativa, é porque você tem algum conflito com seu pai. Tá? É porque você tem alguma situação que você não está aceitando a tua realidade. Quem não aceita a realidade que vive, não aceita seu pai. Esta é a maior realidade. Ou vice-versa também. Quem não aceita o pai, quem não reverencia, né? Quem não tem não tem gratidão, não tem reverência. Não aceita. Quem aceita tem gratidão. Quem concorda com o pai tem gratidão. Quem entra em gratidão está grato porque concordou, aceitou e reverencia. Então, dentro desse processo, quando há um quadro de frustração, eu não consigo alcançar, eu não chego lá, eu estou sempre remando, estou sempre isso, estou sempre aquilo, ocorre esse processo de frustração, 99,9%, não dizer 100%, tem conflito. Eu diria quase 100%, porque eu não atendi até hoje ninguém que não tivesse algum conflito com a questão paterna. Então, eu fico me queixando, eu fico resmungando, eu fico me frustrando porque eu não aceito a minha realidade. Eu não aceito a realidade do meu pai, eu não aceito a realidade do meu avô, eu não aceito a força masculina que tem em mim. E todos nós temos, tanto as mulheres quanto os homens. Nós temos o masculino e o feminino. Nós somos formados de um pai e de uma mãe. Você é metade papai e metade mamãe. Todas as suas frustrações, todos os seus sucessos, todos os seus fracassos, nós herdamos hoje pela genética, pela questão... hoje tem estudo científico, a neurociência, já comprovando esse quadro que a gente adquire, né, através do gene, a nossa frustrações, a questão dos pais, dos avós e dos bisavós. Tá? Então, dentro desse processo, a gente precisa olhar como eu vou curar meu pai em mim. O que tem em mim que me traz frustração, que está relacionado com o meu pai, com minha mãe. Como eu olho para eles, de que forma eu vejo eles, em que etapa eu estou. Eu concordo com a vida que eles levaram? Eu aceito a vida que eles levaram? Eu entro em concordância com a vida que eles levaram para que eu entre em concordância com a minha vida? Toda a minha crítica, todo o meu julgamento, eu vou viver na minha pele. Hoje mesmo,
eu recebi uma paciente aonde nós trabalhamos 3 gerações, aonde as 3 gerações tinham críticas extremas referente à questão pai. E a 4ª geração agora também já tem a crítica, essa mãe não conseguiu dar um pai para a filha. Então, dentro desse processo, a situação precisa ser amenizada. Nós precisamos olhar para esse pai e trazer esse pai para dentro de nós, para o nosso coração. Acolher esse pai da forma como ele é. Então, eu sempre digo que são 5 etapas de aceitação. É compreender, aceitar, concordar, ser grato e entrar no fluxo da vida. Eu posso estar trancado em alguma dessas etapas, mas o importante é nós entrarmos nas etapas. No momento que você tem vontade de conhecer, de compreender a história do pai, e você se curva e é a aceitação desse pai da forma como ele é, do jeito que ele é, você entra em concordância com a tua própria história de vida, com a tua própria vida. E aí você consegue ser grato, ser leve, trazer essa fluidez de vida. E o 5º é usufruir. Muitos não conseguem usufruir por culpa, por negação, por merecimento. Como se o meu pai faliu a empresa, como que eu vou ter uma empresa de sucesso? Se o meu pai não pôde ser um pai forte, grande, a mãe era mais forte, a mãe era mais masculina que o meu pai, como que eu, como homem, agora vou ser um pai forte, um pai guerreiro, pai com autoridade? Eu vou ficar com a culpa dentro de mim. Então, a inocência e a culpa. Eu vou ser inocente diante do meu pai, eu vou me alinhar a ele, vou ser igual a ele, ou eu vou me sentir culpado e vou seguir a trajetória e fazer um pouquinho diferente. Aí que tá a importância do entendimento que eu vejo, o entendimento das ordens de Berthe pelo seguinte, eu não entendi o que sou uma criança ferida, continuei sendo uma criança ferida. Isso. Mas aí vem o processo do entendimento e da compreensão de que eu posso me curar. E eu posso, que está dentro de mim essa responsabilidade, eu posso me curar a partir de agora, então. Sim. E fazer uma nova história minha. Sim. Porque com essa força, no momento desse entendimento, aí então essa terapia possibilita essa visão. Um novo olhar. E ter um novo olhar. Não é um novo caminho. Meus amados, é uma forma de viver diferente, não é um novo caminho. Nós não vamos trocar de família. É possível trocar de pai e mãe? Quando eu nasci dentro de uma família, aquela família tem todas as possibilidades, todos os sucessos, todo o fracasso está ali dentro. Toda a minha possibilidade está ali. Independente se é sucesso ou fracasso. As minhas possibilidades estão ali dentro. Então a gente olha de uma forma diferente. Então o amor escondido por trás desse homem rígido, desse alcoólatra, o que está por trás disso? Por que ele era alcoólatra? Por que ele era tão rígido? Por que ele batia na minha mãe? Essa semana atendi fiz um atendimento online, né, de uma família de Itajaí, onde essa menina, né, essa moça de 5 e poucos anos, ela me trouxe que ela odiava o pai. Ela odeia o pai. Ela não consegue ouvir falar no pai. Porque o pai tentou contra a mãe, o pai fez barbaridades contra a mãe, ela tinha 12 anos de idade, a mãe fugiu, a mãe saiu, teve polícia, teve uma confusão, um conflito enorme, e ela nunca mais viu o pai. Desde os 12 até os 46 anos, ela nunca mais viu o pai. Só que quando a mãe saiu da casa do pai e foi vir para uma outra cidade, já tinha uma outra pessoa esperando o pai, a mãe. Já tinha um outro homem esperando a mãe. E ali ela entendeu. Nessa avaliação, nessa consulta, ela compreendeu a dinâmica, o que aconteceu. Depois de quase 40 anos, ela entendeu o que acontecia com esse pai e esta mãe. E ela pôde se desvincular desse ódio, que na realidade não é um ódio, é um amor
é um amor disfarçado em ódio, então eu prefiro sentir raiva, prefiro sentir ódio, do que eu sentir o carinho e o amor, até porque eu não posso sentir isso, porque eu estou alinhada à minha mãe. Então, dentro desse processo, quando ela compreendeu, eu não troquei o pai dela, eu só mostrei que o pai, a forma como ele reagia à ação da mãe, e a mãe estava reagindo conforme a ação do pai. E quando ela viu que os dois se mereciam, que os dois eram os pais certos para ela, quando ela percebeu o amor escondido atrás do ódio, da raiva, daquela violência toda, porque todo ato de violência é um ato de amor também. Por que eu sou violento? Porque eu tenho que defender. Por que um homem vai para a guerra? Ele vai para defender a sua pátria. Ele vai para defender o seu país. Ele vai defender a sua família. Então, mas é certo fazer guerra? É certo ir para a guerra? É certo matar? É certo ser violento? É certo ter a raiva? Então, dentro desse processo, quando um pai é violento, por que ele é violento? O que está causando essa violência nele? Aonde está essa violência dentro dele? Ah, porque ele é ruim, porque ele é horroroso, porque ele é tenebroso, porque ele... Ok. Mas o que gerou isso nele? Como foi o papai dele? Como foi? Porque ele também teve um pai, também teve uma mãe. Ele teve avós. E quando nós colocamos isso no papel desenhadinho, eu sempre digo assim, porque nada melhor que um desenho dentro da psicogenealogia, olhar o genograma, o psicogenograma, nada melhor que o desenho para a gente olhar e ver as dinâmicas, né? E aí a gente consegue entender todo o nosso caminho e o nosso destino de vida. E aí eu consigo entrar em concordância. Eu entro em concordância com aquilo que eu realmente sou. E eu posso fazer diferente. Porque se eu não entro em concordância com quem eu sou, de onde eu vim, porque se eu nasci num pé de laranjeira amarga, você vai crescer doce como? Você precisa sair da melhor forma possível. Você pode ser a laranja mais bonita do pé. Você pode ser a laranja mais formosa, a maior, a mais grande, a mais lisinha. Mas vai ser amarga. Você é da laranja amarga. Agora, se você for uma laranja doce, você vai ser doce. E não que seja doce certo ou amargo seja certo. Você nasceu neste pé. Tu tá fazendo só uma analogia. Né? Exatamente. E quando você olhar para essa laranja e você perceber, não, ela é amarga, mas desse amargor eu vou me tornar bonita, vou me tornar isso, fazer algo de bom com esse amargo. Porque esse amargo, com um pouquinho de açúcar, ele dá uma boa chimia, né? Como diz o alemão aqui. Ele dá uma boa geleia. Tá? Milton, e assim, daria para usar aí esse conceito que eu gosto bastante, que, em primeiro lugar, temos a vida, né? Sim. Nós ganhamos a vida. Ganhamos a vida, que é a maior importância, é um entendimento de que é gigante esse tesouro que eu tenho. Sem limites, eu estou com a vida. Em primeiro lugar é isso. Sim. E a questão do copo cheio, que eu acho muito legal esse conceito. O pai falou do alcoolismo, da violência, disso, mas se a gente tiver um olhar cheio, esse copo cheio quer dizer olhar o máximo que essa pessoa deu. Esse era o máximo que ele tinha para dar nesse momento, sem julgamento, e sim reconciliação, esse entendimento. No momento em que eu percebo isso, já existe a calma, mas já existe um entendimento. A racionalidade referente a isto, ela não traz uma solução. Então não basta apenas entender, compreender, né? Muitas vezes nós temos essa compreensão. Não pode entender, tem que compreender e tem que trazer para o coração. Trazer para o coração. E a alma faz o movimento. Só que muitas vezes nossa alma ela está fazendo o quê? Tadinha da mamãe. Nossa, como sofreu na mão desse homem, como sofreu na mão desse pai. Então essa criança... Mas não conseguiu ver o copo cheio. Exatamente. Ela se compadece com a mãe e tenta salvar esta mãe dessa dor, desse sofrimento. E aí, quando é mulher, o que acontece? A mulher vai e casa. Ela vai casar com quem? Com o alcoólatra. Da mesma forma que o pai. Por quê? Porque ela precisa testificar
as frases da mãe. Ela precisa testificar o sofrimento da mãe. Mamãe, eu sofro como você. Eu sofro como você. Isso é falta de tomada de consciência, falta do entendimento da... É falta de... Não é falta, é o olhar que eu olho para minha mãe e vejo, tadinha dela. Ela sofre tanto. É uma crença. É uma crença que... É a salvação. A criança olha para os pais e quer devolver o que recebeu. Eu quero pagar a vida que eu ganhei da minha mãe. Eu preciso ajudá-la. Eu preciso salvá-la. Eu preciso trazer ela, que vem a questão da culpa e inocência. Então, eu recebo a culpa por ter nascido. Meu Deus do céu, eu nasci nesse casamento, coitada da minha mãe. Agora, a minha culpa faz com que eu tenha uma ação. E essa ação faz com que eu salve a minha mãe e ferre também com a minha vida. Igual, ou até vezes pior, do que a mãe fez. Hoje atendi uma menina, né, onde que ela, a mãe dela, foi trocada pela irmã. Então, esse pai casou-se com a mãe dela e com a tia. Então, aqui deu um triângulo. Essa mãe nunca mais conseguiu casar. Essa mãe nunca mais conseguiu seguir a vida. E hoje, essa mãe veio no consultório e ela disse assim, eu queria viver somente até os 50 anos. Eu só queria deixar os meus filhos maiores de idade. E eu já estou com 63 anos e já passei 13 e eu não tenho alegria nenhuma na minha vida. Ela até hoje não conseguiu liberar esse marido, ela até hoje não conseguiu seguir a vida dela acabou. E automaticamente essa filha mais velha, e para completar essa filha mais velha, essa mãe e esse pai casaram grávidos. A culpa é de quem nesse casamento? Por que casaram? A mãe casou grávida de mim. Eu sou culpada desse casamento, então o sofrimento que a minha mãe tem, a culpa é minha. Eu sou a culpada pelo sofrimento da minha mãe. A minha mãe, ela precisa viver. Então, se ela não consegue viver, eu também não vivo. Essa menina é depressiva, não consegue concluir nada, ela tem dificuldade muito grande em todos os seus relacionamentos. As filhas, ela não conseguiu criar nenhuma, ela entregou as crianças para a mãe criar, então ela não conseguiu dar amor para os seus filhos, ela simplesmente estagnou. Ela ficou lá, aos seus 7 anos de idade, quando o pai e a mãe desmancharam o seu casamento, ou seja, ela fracassou. Ela não foi suficiente para salvar o casamento do pai e da mãe. E esse pai, então, se afasta. Esse pai, então, some da vida dessas crianças. São 4 filhos. E essas crianças nunca mais viram o pai. Eles não têm relacionamento. Todos eles não têm rumo. Se você não tem o pai no coração, você não tem rumo. Um dia você está fazendo uma coisa, o outro dia você está fazendo outra, o outro dia você está fazendo outra, você não tem plenitude, o copo está sempre vazio, você está sempre reclamando, está sempre murmurando, está sempre frustrado, está sempre se queixando da vida, está sempre ruim, porque você não cai na realidade. O pai foi embora, o pai foi embora e acabou a história. Assume a tua realidade, o pai foi com a tia, beleza, a mãe não deu conta, o pai não deu conta e a tia também não deu conta. As crianças estão aí, vamos lutar pela vida agora e vamos embora. Não deu, eles não conseguiram fazer isso. Quando agora, depois de alguns meses, vem essa mãe, vem a filha já está em atendimento comigo, já mudou muitas coisas, né? E aí as coisas começam a... Eu troquei o pai dela? Não. Troquei a mãe dela? Não. Mas eu entro em concordância pela história do pai. Eu entro em aceitação. E eu consigo ser grato, eu amar esse pai da forma como ele é. Eu acho o amor escondido. Eu sempre chamo o amor escondido, porque ele se esconde. É um oculto. É oculto, é um amor oculto, né? Então a gente vai buscar esse amor oculto e a gente consegue compreender o amor que ele tem e essa criança toma. É como se fosse realmente pegar um copo d'água e tomar. Essa água é absorvida por mim. Essa água me preenche, ela mata a minha sede. Ela mata aquela angústia da minha alma. Essa menina não dormia. Depois que ela começou a olhar para o pai, essa criança dorme que é um anjo. Essa criança tem 42 anos. Ela não dormia. Hoje ela dorme.
Por quê? Porque o pai está trazendo segurança, está trazendo força, esse amor, a né? essência, Esse esse amor, reconhecimento esse desse amor. reconhecimento. O pai veio falar com ela? Não. Não precisa. Não precisa. Ela foi falar com o pai, foi lá abraçar o pai. Não. Ela tomou a história dela, ela entrou em concordância com a vida que ela tem. Esse é o primeiro passo. Agora os próximos a gente está trabalhando ainda. Que é realmente esse próximo encontro, é eu pegar esse pai, dar uma passeada com ele. Quem precisa deste amor? É o pai ou o filho? O pai não necessita, o pai já fez a parte dele, já deu a vida, como a Fátima falou. O pai não precisa estar paparicando o filho. O filho precisa viver a vida. E ele precisa honrar o pai. Ele precisa reverenciar honrar, o pai. não é nem perdoar, né? Não é perdoar, porque perdoar é arrogância. Quando a gente perdoa, eu estou arrogante. Eu sou melhor, eu te perdoo. Se tu quiser me perdoar, tu perdoa, mas eu te perdoo. Não se trata de perdão. A gente muitas vezes confunde esse termo, né? Não. O perdão trata uma questão de arrogância. Então eu não posso me colocar numa arrogância perante meu pai. Eles nem precisam do nosso perdão, eles não precisam nem da gente. Tá? Quando um pai necessita de um filho é porque ele não é filho. Quando eu jogo a minha expectativa no meu filho, quando eu jogo uma expectativa para ele, eu não estou sendo pai. É fazer troca de papel. Eu sou autossuficiente como pai e como esposo. Eu preciso ser grande. Como que eu vou depender de um filho? Sim. Tu sobrecarrega essa criança, você mata essa criança. Hoje à tarde eu tive uma menina, né, de 25 anos, onde ela não consegue ter namorados, não consegue ter um relacionamento, ela não consegue uma profissão, ela é formada, ela não consegue se dedicar à família. E eu perguntei, e o pai e a mãe? Meu pai viaja, o meu pai está sempre viajando, ele é vendedor, ele viaja, ele sai da segunda e volta no sábado ou na sexta à noite. E eu e minha mãe ficamos sozinhos em casa. E eu olhei para ela, então, você vai sair daqui agora e você vai lá na mamãe e você pede o divórcio para ela. Você casou com a mãe? E ela entrou no choque. É verdade, eu casei com a minha mãe. Eu assumi o papel do pai em casa. E quando eu tenho essa energia, eu assumi um papel que não é meu, que aí vem a questão da hierarquia de novo, eu perco a força da minha vida, eu não estou vivendo o meu destino, eu não estou vivendo a minha história de vida. Eu estou vendo a história do meu pai, estou vendo a história da minha mãe, estou vendo a história do meu avô, estou vendo a história da minha avó. Eu não vivo. Eu não tenho liberdade para viver a minha vida. E aí eu acabo não tendo amplitude da vida. Amplitude, a noção. Caberia aí, eu posso fazer um comentário? Pode. Que de repente nossas gurias aí também vamos poder pensar, tiver perguntas ou alguma opinião ou a dúvida, né? Com relação ao seguinte, vamos puxar um pouco para nossa prática, assim, okay, do que seria o nosso papel o papel do terapeuta, o papel de todas essas filosofias novas que vêm, que tudo isso que está vindo, esses estudos, esse aprofundamento assim no autoconhecimento e muitas coisas que parece que está saindo uma venda dos nossos olhos e estão vindo muitas possibilidades, né? E aí eu relaciono isso a... Nós estamos vivendo hoje num mundo com ordem. Como é que está a ordem? A ordem hoje das famílias e a ordem na questão de estrutura mesmo. Vamos para a prática, porque daí eu tenho aqui, de uma leitura, de muitos pais dizerem para os filhos, não gostaria que meus filhos passassem pelo que eu passei. Então são pais que ficam cheios de culpa e que criam muitas vezes os filhos, mas culpa assim, fora de uma ordem, e se acham pessoas assim, chegam a determinada altura, se acham ineficiente, incapazes, olha, e chegam a revelar. Sim. Né? A gente tem na terapia isso. Sim, sim. E chega a revelar. Então, isso vai ocasionar o quê? Uma geração de pessoas perdidas. Porque não tem pai. Porque fica fora da ordem. Quando eu digo para alguém, eu não vou fazer o que o meu pai fez comigo, o que eu estou dizendo?
Meu pai está errado. Eu tô transferindo. Eu não quero meu pai. Eu não vou fazer nada que meu pai me fez. Eu vou fazer diferente. Aí ele está fazendo o que? Ele está rejeitando, negando. Eu nego, eu faço igual e pior. E aí, então, nós estamos vindo com gerações e gerações fracas, sem força, homens afeminados, sem força. Tu começou dizendo de uma unidade. A mãe. Que nós temos que ter a unidade com a natureza. Porque isso vem da natureza, essa ordem, essa hierarquia, essa parte que nós temos a parte masculina e feminina. A mulher também tem essa parte masculina, o homem também tem a parte masculina, inclusive feminina. Estudiosos colocam que tem 50%, que nós somos 50% yin, que é a energia feminina, e 50% yang. Isso mesmo. Mas mesmo assim, existem papéis assim mais definidos, claro. né? Então seriam desses papéis que nós temos que contribuir no sentido de esclarecimento, de talvez o que eu acho tão importante que está tendo já é a preparação, né? Sim. A preparação para a maternidade, para a paternidade. Nós hoje, nosso mundo está possibilitando isso? A correria, o consumismo, tudo fora da ordem, o universo, a natureza, o meio ambiente, o são que vários está sistemas, proporcionando. Né? São muitos sistemas e o nosso sistema familiar, esse nosso sistema familiar, que é o qual o Alberto estuda, o que mais influencia os nossos estados. Ele influencia, mas ele também é influenciado pelo maior. Então, agora, mais um motivo pelo qual a gente reflete sobre o momento da pandemia. Sim. Porque é um momento nessa pandemia, nós não estaríamos aqui, meu amor. Exatamente. Nós não estaríamos aqui. O Espaço Devi tem no propósito e não estaria fazendo o seu papel, buscando se linkar, se elar com profissionais também, dentro dessa colaboração, uma ordem, mas não na mesma agilidade, na mesma frequência, na mesma forma de como estamos fazendo hoje, intensificando, porque está tendo a oportunidade de essas famílias também, de cada um de nós olhar para dentro. Exato. E olhar para dentro significa olhar para a nossa raiz. E coragem para olhar para dentro. E essa raiz é o quê? Que eu imagino, eu associo assim, essa raiz é a terra. É a terra que nós estamos que aterrizarmos, porque depois desse aterrizarmos, nós estamos ali preparados para sair para o território. Exato. Que o território é o amplo, é essa ampliação, é o amplo, é onde nós vamos estar em contato com o mundo. Mas eu saindo bem aterrada, vai fazer muita diferença para o meu contato lá na frente com o mundo, com as dificuldades, com os obstáculos, com as pessoas que eu convivo, com as outras famílias, porque eu vou estar saindo da minha família e tô relacionando para uma outra família, porque eu tô numa família e tu estás na outra, e nós estamos... Então não é só uma questão de paternidade também, de maternidade, né? Da forma como eu me relaciono com o meu pai, eu me relaciono com o mundo. Então, se eu tenho uma dificuldade de me relacionar com o meu pai... Nada no mundo tá certo para mim. Exato. Mas o principal, eu não me submeto. Se eu não me submeto ao meu pai, eu não vou me submeter a nenhuma autoridade. Eu não me submeto à polícia, eu não me submeto à polícia. Eu não me submeto a nenhuma autoridade. Eu tenho a lei. Eu sou melhor que meu pai, eu sou melhor que qualquer autoridade, porque a primeira autoridade na minha casa é meu pai. E se essa autoridade foi quebrada, você vai quebrar todas as autoridades que você encontrar na sua vida. Hoje tem já uma empresa, tem várias empresas na realidade, mas eu já atendi uma, aonde na entrevista, né, para garantir uma vaga de emprego, a primeira pergunta é: qual é a relação que você tem com seu pai e com sua mãe? Através dali, porque se ele for obediente, se for um bom menino, como se diz aí fora, para com o pai e com a mãe, ele vai ser um bom menino para com o chefe dele. Então, quando você sai de um emprego, aquele gerente é muito ruim, aquela mulher, né, você já vou direto, essa mulher ou este homem que está na minha frente não respeita a autoridade. E não vai respeitar nem a mim, nem aquilo que eu falo.
vai respeitar, porque eu sou a autoridade no consultório. E no momento que eu falar algo, ela vai repelir para mim. Porque ela vai sentir a autoridade, que é a autoridade que ela não aceitou do pai e nem da mãe. A mãe não teria esse papel. O que a minha criança, a minha Uhum. criança interior não recebeu do pai e da mãe, Ela vai querer receber do mundo. ele vai querer receber do mundo, mas E o a mundo cura, não vai dar. mas a cura tá aí, ó, a reconciliação com esse meu interior, através da terapia, através desse entendimento. É para isso que estamos aqui, é para isso Exato. que tem a constelação, é para isso que tem essas terapias, porque no momento desse entendimento eu posso ter a cura. A partir de agora, eu farei do meu jeito, eu posso co-criar a minha realidade. Eu sei que eu estava tendo um olhar que estava me levando a confundir a forma de como eu posso ser feliz, de como eu posso ocupar o meu lugar aqui no mundo, aqui nesse espaço. Então, eu passo a me incluir nesse ciclo novamente. E a partir dali eu posso formar a minha família. Sim, exatamente. Então, esse é um entendimento lindo que eu acho que tem que ficar das constelações. É essa decisão e interiorização de que então eu posso fazer diferente. Exato. Não é fácil? Não é fácil? Não é fácil. Mas é isso que a terapia leva a fazer, a esse entendimento. No momento que você olha para as possibilidades, né, que você tem dentro da família, as dores, os sofrimentos, eles se tornam pequenos. É o teu foco, né? Você está olhando para a dor ou você está olhando para a força que essa dor gerou dentro da família? Porque a dor, ela gera uma força muito grande. A dor, ela vai te gerar recursos. Eu tive um atendimento, né, alguns dias atrás, onde nós passamos por uma reflexão. Você sabia que nossos antepassados sobreviveram à gripe espanhola? Senão não estaria aqui. Quantas milhares, milhões de pessoas morreram naquela gripe? Mas nós sobrevivemos. Nós estamos aqui. Nossa linhagem veio. É. Qual o recurso que eles usaram naquela época? A internet? Nós temos hoje internet. Qual o recurso que eles utilizaram naquela época para ficar trancado dentro de casa e só jogar os mortos para a rua? Quais são os recursos emocionais que eles utilizaram naquela época? Que nem TV tinha. Muitas famílias não tinham. Então nós temos que olhar e verificar quais são os recursos que estão dentro da minha família que eu posso suportar. Quais são os recursos que eu tenho dentro de mim, das minhas células, dentro da minha pessoa, no meu DNA, na minha genética, na minha energia, na minha força. Na minha força Se eu tenho esses recursos, eu vou buscar esses recursos, eu vou passar muito bem por essa pandemia. Sim, acolher essa imperfeição. Acolher essa imperfeição, e isso vai me ajudar a fechar essa ferida. Porque eu tenho esse pai e essa mãe dentro de mim. Eu tenho esse pai e essa mãe dentro do meu coração. Eu dou lugar para eles. Eu dou um lugar para eles, dentro do meu coração, independente de como é. Eu sei que muitos de nós expulsamos os nossos pais dentro do nosso coração. Por sofrimento, por dor, por insatisfações, por expectativas. Porque nós achamos que o pai e a mãe, eles são super-heróis. Que um pai e uma mãe, eles são extraterrestres, eu acredito, porque eles têm que ser perfeitos, eles não podem errar. E um pai e a mãe, eles são um homem e uma mulher comuns, de erros e acertos. E daqui um pouquinho, eu serei um pai e eu serei uma mãe. Sim, e quando eu me torno, então, arrogante, vamos chamar arrogância, achando que eu não vou fazer o que meu pai fez por mim, eu não vou dar varada na bunda do meu filho, eu não vou botar de castigo, eu não vou botar ele na lavoura do fumo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo. Nesse momento os filhos saem da ordem. E então viram o que na nossa sociedade hoje? O que nós temos na nossa sociedade hoje? Então eu acho que nós podemos fazer esse fechamento com essa linda reflexão. Vocês concordam? Porque estamos com horário já. Exato. Quem tiver alguma pergunta também,
Quem quiser perguntar, pode perguntar aí também. Pode deixar a pergunta, eu vou responder depois também. Deixar o comentário aqui, tem, eu não estou conseguindo ler, ó. Não tem. Publicação para... Também tem para uma solicitação. Então, dentro desse processo, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar também. Quem tiver meu WhatsApp, alguns pacientes aí também. Quem ainda não é paciente, quem não é cliente ainda, também pode mandar. Nós estamos aqui no Espaço Devi, podem nos indicar, contar com a gente também. Nós estaremos sempre com o nosso foco em promover a saúde, como eu sempre digo, nos diversos aspectos, né? Emocional, mental, físico e espiritual. Então esse é o nosso foco e por isso nós estamos trazendo diversos temas relevantes que vão contribuir com essa busca. E essa busca nessa constelação da família vai colaborar com o nosso universo, porque nós somos, o universo é a soma de nós. Isso aí. Então na próxima quinta-feira, dia 13, nós teremos o Dr. José Irineu, pela segunda vez em uma live, falando sobre o sistema imunoendócrino. E então imunidade e sistemas físicos e então nós estaremos... Lu, o pai está ligado à nossa prosperidade? Sim. O pai está ligado à nossa prosperidade na questão da seguinte forma: o pai, a mãe dá a prosperidade, o olhar da mãe, a força da mãe, a mãe é a face do sucesso, o Bert fala, tá? Mas o pai, ele ensina o que eu faça com esse sucesso. O pai, ele nos ensina o que faça com esse tesouro, o que eu faça com esse dinheiro. Então, quando eu recebo esse dinheiro, eu recebo os rendimentos, né? Porque eu receber o rendimento significa que eu estou sendo nutrido. Mas o que eu faço com essa nutrição vem do pai. Então, o pai, ele vai te ensinar a como gastar esta grana. Vamos chamar desta forma. O pai tem a missão de ensinar. Então, sim, ele está ligado à prosperidade porque ninguém é próspero ganhando R$100 e gastando 200, correto? Então, ele vai ensinar o limite. Se você não aceitou o limite desse pai, você não vai ser próspero nunca. Então, respondido, muito bem. Muito obrigada, Milton. E agradecemos também a presença de todos aí. E tem mais alguma ponderação? Ou até amanhã, então, lá no espaço? Até amanhã nós estaremos um dia de atendimentos muito legais. A gente tem sentido, assim, nesses 4 anos para cá, bastante procura das constelações, e isso é sinal de que a gente também está indo ao encontro daquilo que as pessoas estão buscando e estão querendo. Então, isso vai gerando um fluxo de energia muito importante para ambos os lados. Muito obrigado, gente. Tenham todos uma boa noite, tenham um excelente mês e um feliz Dia dos Pais já antecipado para todos os pais aí, para o papai de cada um de vocês. Isso aí. Muito obrigada. Até a próxima, então. Tá.